Isso daqui, tá? É um implemento de biometano, biogás, tá? Então a introdução já vai falar sobre isso, que é uma inspeção baseada em risco, que é o R, que é o IBR, né? Ou implementada no sistema de tubulação de biogás e biometano. Para o TGR, que é o nome do cliente. Aqui você tem o sistema de tubulação, né? Fabricado em inox, SA312, né? Tipo 304, e também com fluxo de processo classificado como fluido combustível. Nesse caso, o fluido combustível classe A, tá vendo? Conforme a NR13. O sistema contempla, então, todo o processo de captação de biometano. Tem que sempre contar essa historinha, tá? Porque você tem que contar uma história para que fique claro, né, como que é essa análise de risco, a avaliação de risco, ok? Então, o sistema, ele contempla aí. Deixa eu receber o pessoal aqui, que está chegando também. Sejam bem-vindos aí, viu, galera? Então, aqui vai contemplar, né? Lá, ó, contempla todo o processo de captação de biometano, passando por um processo de purificação, filtragem, compressão, além de odorização e abastecimento. Só para você entender, na inspeção de sistemas de tubulação, você precisa obrigatoriamente entender o processo, tá? Eu costumo falar, né, que quando você é um profissional habilitado, né, claro, um profissional habilitado especialista, você não é especialista só na execução de uma, sei lá, de um LP, de uma partícula magnética, medição de espessura, dos ensaios. É claro que você precisa ter capacidade técnica para realizar os ensaios para chegar às conclusões. Mas é importantíssimo que você tenha seja, né, multidisciplinar. E esse ponto de ser multidisciplinar é o que vai ajudar você a entender os processos. Então, para fazer uma análise de risco, sem conhecer o processo, você não consegue. Por isso que é importante você fazer o quê? Essa história e mostrar nesse relatório de análise de risco, de avaliação de risco, que é o programa de inspeção, mostrar nesse programa que você realmente entende e que você sabe quais são os pontos principais a serem avaliados para a categorização do risco. Bem, nós vamos abrir para perguntas no final da aula, tá? Anotem as suas perguntas para que no final da aula você possa tirar as suas dúvidas. Eu posso voltar no relatório e tirar a dúvida, tá bom? Vamos lá. Aqui fala ainda sobre a temperatura, né? A temperatura de trabalho dentro desse sistema fica entre 2 e 60 graus Celsius. Ó, o programa de inspeção ele visa analisar a integridade física de todos os trechos do sistema de tubulação e as possíveis consequências em caso de falhas, ok? Consequências tanto para o operador como também para o meio ambiente. Essa metodologia ela é baseada na parte 3 da API 581, edição 2016, né? Que ela é um pouco diferente daquela RBI, né? Do analisador de riscos. Vou mostrar, vou falar para vocês sobre isso. Bem, a ferramenta utilizada, então, para inspeção baseada em risco é essa, né? Ela tende a aumentar a confiabilidade de equipamentos estáticos, né? Pois é possível determinar, então, mecanismos de danos de cada equipamento em uma matriz de risco, tá? O IBR, então, se divide em 4 avaliações. Olha lá, ó. Avaliação da probabilidade de danos, avaliação das consequências, determinação do risco e também o plano de inspeção, que é a última parte, ok? Definições, né? Segundo a API, probabilidade de falha é o quê? É a probabilidade com uma função de tempo e de eficácia de controle de inspeção. Então, é determinado utilizando ali uma frequência de falha genérica e fatores de danos para os mecanismos, né, de danos ativos aplicáveis. O que isso significa? Nós usamos aqui uma análise qualitativa e não quantitativa, ok? Olha lá, a avaliação ela é feita baseada ou com base nas tubulações e estruturas de sustentação, ou os pipe racks, além de levar em consideração também as falhas de operação. Isso também tem que ser levado em consideração. Consequências agora. Olha lá, a consequência da falha pode ser determinada como consequência diária ou consequência de impacto financeiro.
que isso significa? Que se tiver algum tipo de vazamento, claro, a área vai ser afetada, mas também o bolso, né, do cliente vai ser afetado. Então, é um impacto financeiro. Consequências de eventos inflamáveis, explosivos, liberação de substâncias tóxicas, consideradas com base no fluido de processo. Na tabela, né, nessa tabela que eu trago, alguns fluidos, como, por exemplo, querosene, diesel ou propano, né, que é o caso aqui, C2, C4, e condições de operação. Nesse caso, as consequências, então, do fluido é o gás inflamável, que é o C17 e C25, tá? Números e letras, análise qualitativa, tá vendo aqui? Por que que é qualitativa e não quantitativa? Porque existe, sim, um software da API, né, RBI, que faz toda essa análise de risco e te dá um resultado quantitativo, né, que é um número baseado em estatísticas. Nesse caso aqui, a gente usa o quê? Análise qualitativa, que é baseado em estudos de risco. São limitados também os limites, né, determinados pela API 581 para modificar uma classe de risco, ó, elevando assim ou reduzindo ela, limitando ali de 1 a 5 para probabilidade de falha A e E para a determinação da consequência e também a periodicidade das inspeções conforme o programa de inspeção. Aqui ainda fala sobre a avaliação de probabilidade, tá? Que é um item da norma, um item de exigência da norma, por isso que a gente gera esse documento. Cara, sinceramente, a maioria das inspeções que a gente vai realizar periódicas, esse é um item que não tem. O profissional habilitado não faz esse item, não faz esse documento. É muito importante que exista esse documento para atender o item 1361, a linha D, tá bom? Bem, avaliando o histórico, então, das plantas de processo de biogás, né, ficou evidente que a falha ela pode surgir, olha lá, ó, no sistema de tubulação que conduzem os fluidos em questão, que é o gás, pode ser classificado em operacional, acidental ou tempo de uso. Então, vamos ver as possíveis falhas operacionais. Olha lá, ó, manter bombeamento ou compressores de aumento de pressão para fluidos ligado e não dar vazão para os mesmos, ou seja, você vai gerar uma pressão além da PMTA naquele trecho de tubo. Manobras erradas, isso aqui também é algo que acontece muito, né? Pode acontecer, você tem que colocar como previsível. Manobras erradas de procedimento e abastecimento. Só para você ter uma ideia, esse processo ele tira, né, o gás, né, vou falar um pouquinho do processo aqui. Ele tira o gás metano ou biogás, na verdade, do aterro sanitário, do lixão. Então, imagina aquele lixão, você tem lá captadores desse gás, você retira esse gás metano, que é o biogás, e transforma em biometano. Então, nesse processo, ele sai com uma pressão muito baixa, de 0,3, 0,4 quilos. E aí ele vai passar por várias compressões. A última compressão, que é para a parte de venda, já abastecimento do caminhão final, chega a 200 kg-força por centímetro quadrado. Então, você comprime de 0,3, 0,4 quilos para 200 quilos. Então, realmente é um processo muito arriscado, muito perigoso. Por isso que a gente tem que avaliar todos os procedimentos, tá? Ineficácia também no controle de abastecimento, isso é importante. Substituições de controladores, como termômetros, né, manômetros, transmissores de pressão, sem os cuidados adequados. Não manutenção das válvulas de controle de segurança, dos dispositivos de controle e também dos procedimentos de manutenção, são itens também como causas operacionais. Ou seja, cara, não realizou a inspeção periódica daquele equipamento. Sei lá, não fez a manutenção e os testes das válvulas conforme o procedimento. Não realizou o controle ou a manutenção das válvulas de controle. Isso tudo é erros ou falhas operacionais. Agora a gente vai falar sobre as falhas acidentais. O que pode acontecer numa planta de gás? Então, olha lá, ó, movimentação de carga, né, sem plano de rig, né, formalizado adequadamente, podendo ocasionar o quê? Acidentes que comprometam, né, ou
entre em contato com as tubulações. Então, imagina o seguinte: eu vou pegar uma peça com um guindaste de qualquer jeito e bato essa peça numa tubulação, porque eu não fiz aqui um plano de rig, um estudo de movimentação de carga. Isso pode acontecer também. Então, você tem que colocar como um item, né, de possível falha acidental. Outra falha acidental, falta de iluminação de emergência quando operado à noite, né? Como que o cara vai operar se acabar a energia ou se ele tiver uma falha no sistema de iluminação principal? Precisa também. E a outra, por fim, falta de classificação de área, né? Demarcada nos limites de área classificada. Então, imagina o seguinte: o que é uma área classificada? A área classificada é onde você tem fluidos inflamáveis. No caso de uma planta de gás, toda a área de produção é demarcada e só entra lá quem é autorizado, é uma área classificada. Então você não pode usar celular lá dentro, não pode ter uma fagulha, fazer uma manutenção com uma lixadeira, nada disso. Porque isso pode o quê? Ocasionar uma explosão e aí seria uma falha acidental. Outra falha, né, que possíveis falhas é de tempo de uso. E aí entra só um item, que é a parte da corrosão e desgaste, né, das superfícies, tanto internas como externas da tubulação, por tempo de uso e fluxo contínuo mesmo.